Boa tarde a todos. 31ª sessão ordinária de 2024, em 3 de setembro de 2024. Roteiro: registro de presença dos vereadores. Abertura dos trabalhos em invocação regimental, sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro aberto o trabalho da 31ª sessão ordinária do exercício de 2024, às 14h21 do dia 3 de setembro. Solicito aos presentes que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia pelo senhor segundo secretário. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, imprensa e público presente. Salmo 27, versículo 1 e 2, diz-nos a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Amém. Pequeno expediente, registro de correspondência. O senhor primeiro secretário fará o registro das correspondências recebidas. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. No período de 27 a 3 de setembro de 2024, registramos o recebimento de correspondências oriundas do Executivo Municipal, de órgãos das esferas federal, estadual e outras prefeituras e câmaras municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos que se encontram à disposição dos interessados no Departamento Administrativo da Casa. Dentre as correspondências recebidas, destacamos da Prefeitura Municipal, projeto de lei complementar número 13 de 2024, altera a lei complementar número 500, de 7 de julho de 2006, que dispõe sobre a instituição da ouvidoria geral no município e da outras providências. Moção número 114 de 2024, de autoria do vereador Juninho Boi, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação de parque infantil no Jardim da Fraternidade, nos mesmos moldes do Parque Infantil Reinaldo Montagnana, popularmente conhecido como Terra da Magia. Até o presente momento, são essas duas correspondências, senhor presidente. Apresentação de proposituras protocoladas nos termos regimentais. Informar ao plenário que serão encaminhadas pela presidência os pedidos de informações e indicações protocoladas nos termos regimentais. Apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço para a apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria evidencie a necessidade premente e atual, de forma a resultar em grave prejuízo e perda de oportunidade de aplicação à sua não apreciação imediata. Com a palavra, o vereador Fábio Nascimento. Presidente, boa tarde. Gostaria de pedir a possibilidade do Poder Executivo, junto com a Secretaria de Esporte, ver se existe a possibilidade de todas as áreas, quadras de esportes fechadas, que fiquem abertas. Quero fazer essa indicação aí, esse documento lá para o Executivo, para que as quadras que são fechadas e de domingo, seja qual for a quadra de salão, ali no Lava-Pés, que estão fechadas no domingo, que fiquem abertas nos sábados e domingo, para que os munícipes, os jovens, as crianças, os adultos, façam ali a parte da área esportiva, por gentileza. Deferido, vereador. Com a palavra, o vereador Kiki Brown. É um PI, senhor presidente. Considerando que os professores da rede municipal de ensino estão xerocando cópias de livros, contando com a falta de alunos em sala de aula e ou colocando alunos sentados juntos por conta da falta de livros na rede, explicar detalhadamente os motivos da falta de livros, informando quando esse problema será finalmente sanado. Considerando que a lei, defendida pelo ex-secretário de Educação na tribuna da Câmara e aprovada pela maioria dos votos desta Casa, foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça,
Considerando que nos primeiros meses de 2025 não será mais permitida a prática de contratação temporária de professores, a municipalidade já deu início às tratativas para a execução de concurso público para profissionais de educação, a fim de não prejudicar o bom andamento da educação municipal. Em caso positivo, enviar cópia do processo administrativo que trata do tema. Em caso negativo, por que não? Deferido, vereador. Com a palavra, o vereador Josimar Scout. Boa tarde, presidente. Fazer uma indicação de iluminação na academia ao ar livre, ali localizado na rua Nova Trento, no Jardim Santa Paulina. Foi instalada a academia ao ar livre ali, na moção que eu fiz, né? E agora está precisando da iluminação ali, que as pessoas possam praticar esporte durante a noite. Deferido, vereador. Senhor presidente, solicita a inversão da pauta. Não precisa inverter. Não. Hoje não tem matéria, né? Segue a pauta normal, senhor presidente. Manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de interesse do município. O espaço está aberto para a manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos diversos de interesse da comunidade. Nos termos regimentais, a mesa comunica o tempo destinado a cada orador escrito de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos a critério da presidência, desde que o assunto seja de relevância municipal. Havendo a parte, o orador inscrito terá direito a mais 2 minutos. Por favor, fazer a inscrição, clique com o segundo secretário. O primeiro inscrito é? Vereador Kiki Brau. Bom, acabei de comentar aqui e vou retomar esse assunto inexplicável. A essa altura do campeonato, as nossas crianças não terem livro didático suficiente para estudar. Ter que professor ficar ali na máquina de Xerox, tirando cópia, muito provavelmente sem autorização da editora, única e tão somente para ajudar na educação das crianças que precisam do material colorido. O material é feito para o bom aprendizado, material colorido, bem feito, coisa e tal, uma escola limpa. E como que essa criança tem que trabalhar com o grupo Chedi no poder? Com Xerox. Já trouxemos aqui, Miguel trouxe outro dia, que o uniforme escolar de inverno só chegou agora, depois do inverno, depois das férias de inverno. Durante o ano, a gente teve aí falta de lápis, agenda, borracha, material escolar durante muito tempo. Estamos quase no fim do ano letivo e ainda a gente não tem material. Professor acha bom, infelizmente, claro que nenhum professor acha bom, mas às vezes falta um aluno, daí não precisa sentar ninguém, não precisa tirar xerox, não precisa entrar em desespero. É ruim para as crianças, é ruim para os profissionais da educação. Então, a gente não pode concordar com isso, né? Um outro assunto que eu trouxe aqui, e é urgente, é a questão do concurso público para profissionais da educação. O projeto apoiado por aquele que diz ter competência comprovada no seu trabalho é ilegal. Já foi considerado ilegal. Projeto votado aqui por boa parte dos senhores e das senhoras é ilegal. Aquele que eu disse aqui que iria sucatear a nossa educação. Já não tem mais volta. E o professor que está lá na prefeitura está fazendo o que nesse sentido? Em comecinho do ano que vem, já não mais poderá fazer esse lance aí, esse empreguismo que o Grupo Chedi faz aí na educação. Vai acabar essa farra. O que é péssimo para o nosso ensino. Porque muitas vezes o professor chega ali num cargo temporário, aí uma outra escola particular, por exemplo, oferece um emprego, não tem segurança jurídica nenhum, o trabalho temporário, é perseguido, faz adesivar carro, todas essas coisas horríveis que a gente sabe que infelizmente existe no nosso país, e aqui em Bragança mais. A pessoa sai
e a criança na segunda-feira não tem professor para dar aula. Então, quem de repente votou a favor desse projeto, que não deu certo, nesse exato momento precisa batalhar para fazer com que as nossas crianças tenham aula. Porque eu duvido que alguém aqui tenha um pensamento maléfico com relação à educação, tenha um pensamento politiqueiro com relação à educação, como tem lá, talvez, o ex-secretário, o prefeito e todos ali, o secretariado, o alto escalão, que enviou esta aberração aqui para a gente, que infelizmente, repito, infelizmente foi aprovado e está aí no hall de diversos projetos ilegais que foram aprovados nessa casa. Infelizmente, graças, não sei o que vantagem existe em aprovar um projeto ilegal. Eu não consigo encontrar nenhuma. Se alguém conhecer aí alguma coisa boa na ilegalidade, por favor, o microfone está aberto aí para os senhores e para as senhoras. Tem gente que acha que as coisas ilegais valem a pena. Bate no peito e conta aí para a gente. O que nós não podemos é continuar assim. No campo das obras mal feitas, abandonadas, atrasadas, etc., tem me causado assim, um espanto tremendo a obra da Praça Raulene. A prefeitura colocou lá, nas duas praças, um tipo de planta que precisa de irrigação diária. Qualquer pessoa que entende o mínimo de urbanismo, porque hoje a arquitetura ela tem várias frentes. Paisagismo, arquitetura, interiores, etc. e tal. Qualquer pessoa sabe que numa praça pública, você não deve plantar espécies que precisam de irrigação diária. Você deve procurar por espécies que sobrevivam tranquilamente ali e que, quando chove, ela é o suficiente para elas. Mas não. O Grupo Chedi optou por espécies que precisam de irrigação diária. Ao mesmo tempo que ele fez essa opção, que não há problema em fazer, ele não tem um sistema de irrigação próprio. E aí a gente precisa de um servidor municipal pegar uma mangueira todo dia e molhar a praça inteira. A pessoa chega para sentar no banco da praça, lá naquele banco que é uma imitação de madeira, aquele azulejo que é uma imitação de madeira, que é bem um mau gosto assim, até bem acima da média, está molhado. A pessoa chega no outro lado da praça, onde a prefeitura talvez não tenha conseguido dinheiro para fazer o azulejo, que está no cimento, está molhado. A pessoa vai tomar um café na padaria cedo, ou vai no banco cedo, molha o banco, molha o café, porque o chão da praça está molhado. Porque não foram capazes de pensar que uma planta que precisa de irrigação deve ter a irrigação própria dentro do canteiro. Mas não. Gasta a água da Sabesp todos os dias e gasta a mais. Porque para chegar no canteiro, obviamente, acaba molhando o chão, acaba molhando o banco, você tem que ir de um canteiro para o outro, um personagem só. Põe um funcionário que poderia estar fazendo outras coisas para fazer isso. É assim, a principal praça da cidade, feita com dinheiros do governo do estado, destinado ao turismo, e o que ela é? Única e tão somente uma obra atrasada, uma obra infinitamente mais cara, uma obra que destruiu a nossa história, destruiu o nosso patrimônio. Se aquilo era um ponto turístico, agora ele já não é mais. Porque não tem como você falar que eu não estou lembrando o nome desse azul, um porcelanato que imita madeira é algo que vai trazer algum turista para ver. Né? Só uma pessoa que tem sérias dificuldades em termos de arquitetônicos pode acreditar que isso é um atrativo turístico, sentar num porcelanato que imita madeira. Então, além desse mau gosto, de destruir o nosso patrimônio, ainda desperdiça água, molha o banco, gasta dinheiro público e coloca um funcionário lá que poderia estar fazendo diversas outras coisas. Então, eu acho que se a gente fosse dar
numa aula de gestão pública, aquilo que não se deve fazer com o dinheiro público, a Praça Central é o maior retrato disso. Prejudica o nosso comércio, molha a bunda das pessoas que querem sentar. De um lado da praça o banco é alto, do outro lado o banco é baixo. Então, cria, inclusive, uma certa dificuldade para as pessoas mais idosas sentar. Então, eu não consigo entender. E agora, né, no desespero eleitoral, tirar o tapume para fazer um Big Brother do abandono da obra lá. Que é para a gente assistir aquele espetáculo sem mão de obra. Vá lá agora ver quantas pessoas tem trabalhando. Uma frente de trabalho que certamente está longe daquela frente de trabalho que assinada em contrato. Porque contrato é lei. E se tem uma coisa que esse grupo político sabe fazer, e infelizmente sabe fazer muito bem, é descumprir contrato. Não sei como alguém pode achar que isso é bonito, que isso é maravilhoso, que isso é importante para o desenvolvimento de algum lugar. Você combinar uma coisa e essa coisa não sair do papel. Então, pessoal, fica aqui esse apelo. Por fim, Zona Azul, indústria da multa de Bragança Paulista. A gente arrecada com multas o mesmo que a empresa arrecada sem multas. Estamos falando aí mais ou menos de 1.200.000 aí nos últimos tempos para cada um. Isso quer dizer que se a prefeitura pegasse, por exemplo, colocasse uma irrigação na praça, e você não precisasse da pessoa molhando lá o banco todo dia de manhã, se essa pessoa fizesse o serviço, que é feito por uma empresa terceirizada, a gente estaria faturando esse valor também, mas eu não sei o que esse grupo político tem tanto prazer assim em dar o nosso dinheiro, em dar o nosso recurso para empresas privadas que não têm nenhum compromisso com a nossa cidade. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Juninho Boi. Boa tarde, presidente, mesa, colegas vereadores. Dois assuntos aqui importantes. Quero falar do bairro do Matadouro. Tem uma imagem ali, em frente ali, o Posto Sabelo, no José Freitas. Bom dia, Juninho. Aqui, ó, Posto Sabelo, cruzamento. Cheio de ondulação também, cheio de buraco. Por favor, mandar dar uma recapeada aqui para nós, por favor. Posto Sabelo, Matadouro. Recebi hoje pela manhã do amigo ele trabalha um carro de aplicativo, e ele anda a cidade toda, e ele teve o seu carro danificado. Então ele tem pontuado bastante coisa em relação à questão de reparos nas estradas, né, nas ruas da cidade, e uma delas foi essa, né, outra já documentei, a Dr. Freitas ali em frente ao Posto Sabela. Então, o Caixa aí puder levar isso ao conhecimento da Prefeitura, tá, Caixa? E o segundo assunto aqui, bairro do Lava Pés. Passei hoje pela manhã, tirei essa foto ali em frente à banca do Roberto. Ali, a pintura ali das sinalizações precisam novamente serem pintadas, né? Ali os motociclistas trabalham ali em frente. Falei, Juninho, fala para o pessoal passar aqui, demarcar novamente para a gente, né? A questão da faixa de pedestre, o bolsão de motos ali em frente à banca do Roberto. Ali o pessoal fica o dia todo ali e é muito bem dividido ali, é o táxi, é os motociclistas, então para não ter nenhum tipo de problema, é muito importante que faça a pintura novamente, né? Haja vista ali, está na área central, as pessoas usam todo o tempo ali o mototáxi, do lado do ponto de ônibus também, em frente ao posto de saúde, então é muito importante que faça aí esse reparo aí com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, por hoje é só, obrigado a todos, uma boa tarde. Toca o barco, senhor presidente. Requerimentos. Consulta plenária contra pedido de destaque para requerimentos protocolados pelos senhores vereadores.
Informo que as proposituras serão encaminhadas em nome dos subscritores com assinaturas de apoio, se houver. Deliberação de requerimento em destaque. Não há requerimento. Deliberação de proposições de votação obrigatória conforme normas regimentais. Não há proposição. Tem mais uma matéria que inicia trâmite nesta data, na presente data. Projeto de lei número 51/2024, de autoria da vereadora Gislene Cristiane Bueno, que dispõe sobre denominação de bem público. Passa a denominar-se José Francisco Ferreira Júnior Chicão Groselha, a via pública que se inicia na BGP 241, Estrada Municipal Ismael Chiovato, e finaliza na BGP 362, Estrada Municipal Vereador Álvaro Alessandro, no bairro do Campo Novo. É essa a matéria que deu início também nesta tarde. Manifestação do vereador sobre o projeto protocolado nessa sessão. Não há. Grande expediente. Manifestações e debates sobre assuntos de relevância municipal, estadual ou nacional. Não há inscritos, senhor presidente. Encaminhamento ou deliberação de proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente da sessão. Não há. Assuntos de interesse pessoal. Não há inscritos. Em encerramento. Comunicados e convocações. 32ª sessão ordinária, em 10 de setembro, terça-feira, a partir das 14 horas, nesse plenário. Registro de presença dos vereadores. Leitura da oração da paz. O senhor segundo secretário fará a leitura da oração da paz para o encerramento da sessão. Oração da paz. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Às 14h43 do dia 3 de setembro de 2024, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão. A todos uma boa tarde e muito obrigado.